Então vamos lá. Pelos dados da tabela, percebe-se que o automóvel percorreu 100 metros a cada 4 segundos. Ou seja, ele percorreu distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Portanto, o automóvel realizou um movimento uniforme. Eu poderia calcular a velocidade desse meu automóvel? Sim, eu poderia fazer pegando dois pontos quaisquer. Eu poderia pegar o primeiro ponto de 0 e o segundo ponto. Vamos aqui tentar realizar esse simples cálculo. Se eu pegar essa posição e essa aqui serão minhas posições iniciais. Esse daqui serão minhas posições finais. Ao calcularmos a velocidade por esses pontos, eu tenho que a minha posição final ela é igual a 400, a inicial ela é igual a 300, o intervalo de tempo final é igual a 4 e o inicial é igual a 0. 400 menos 300 é igual a 100, 4 menos 0 é igual a 4. Ao realizarmos a divisão, nós temos 25 metros por segundo. Se eu pegasse qualquer outro ponto, eu encontraria o mesmo resultado. Vamos tentar verificar isso? Se eu pegasse como ponto inicial 12 segundos e aqui 600, ponto final 16 e aqui 700, vamos analisar como é que vai ser a nossa velocidade, se eu estou correto ou se eu estou errado. Velocidade 2. Qual é a posição final? 700. A inicial, 600. Analisar o intervalo de tempo. Qual o instante final? 16. Inicial, 12. Realizamos a operação. 700 menos 600 é igual a 100. Dividido por 16 menos 12 é igual a 4. 16 dividido por 4 é igual a 25 metros por segundo. Então eu poderia pegar qualquer ponto associado aqui a essa minha trajetória, agora esses valores, que eu encontraria a velocidade do meu corpo, pois a velocidade ela vai se manter constante durante todo o trajeto. Isso porque, mesmo que eu analise dois pontos quaisquer minha trajetória, eu terei que sempre a minha distância percorrida no intervalo de tempo será 100 e o intervalo de tempo será 4. Se não for esses valores, serão valores proporcionais a 100 dividido por 4. Ok? Função horária. Vamos aqui analisar. Função horária de um movimento é uma relação entre as grandezas escalares cinemáticas de... essa função horária ela vai utilizar? Ela vai relacionar a distância de espaço, ou também conhecida como posição, velocidade e aceleração. Outra aqui não é considerada, né? E isso em um respectivo instante de tempo. Então vamos analisar aqui o objeto. O que é que nós iremos analisar dele? Nós iremos analisar o espaço, que no caso são as posições S0 e S. Iremos analisar a velocidade. Como é que vai ser essa velocidade? A velocidade do meu corpo vai ser esta relação que nós encontramos entre as posições e o intervalo de tempo. E iremos considerar a aceleração. Se o movimento for uniforme, ele vai ter que a sua aceleração ela tem que ser igual a 0. Se o movimento é uniforme. Isso analisando os instantes de tempo. Inicialmente, pode-se considerar um corpo como ponto referencial. Nós estudamos, né, em algum momento em nossas aulas antes da paralisação, o que era ponto material ou um corpo extenso. Geralmente, ao analisarmos a cinemática, desconsideramos as proporções de um corpo e consideramos ele como se fosse apenas uma partícula, analisando apenas como um ponto material. Mas quando esse corpo é muito grande, como por exemplo um trem ou um ônibus, nós passamos a considerar o comprimento desse corpo. Mas analisando aqui, como aqui temos apenas uma bolinha, nós consideramos como se fosse uma partícula, ou como aqui dizemos, um ponto material. Em uma trajetória com origem e orientação realizada, um movimento uniforme.
como ilustrado na imagem acima. Nesse caso, S0 é o que? S0, como nós já conhecemos, é o espaço inicial do corpo. T0 é o que? É a medida do instante inicial. S é a posição do móvel, no caso, a posição final. E o instante de tempo T posterior, no caso, o instante final.